Dia a Dia Digital, com Tássius Veloso. Oi, Tássius, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Débora? Boa noite para você, para Carol e para os ouvintes. Oi, Tássius. Ô, Tássius, tem uma série de regras do setor de telefonia que começaram a valer hoje. Começa falando para a gente sobre o que pesa no bolso do consumidor. Como é que vai ser o reajuste dos planos e o que vai acontecer com quem ficar inadimplente? Beleza, Débora. Começou a vigorar hoje o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor, o RGC, que é um documento, né, um conjunto de regras que foi determinado pela Anatel. E sim, a gente vai precisar ficar de olho, principalmente ao fechar um contrato com uma empresa de telefonia. Lá, naquele documento, né, de adesão, no termo de adesão, vai ter que estar muito claro e transparente a forma de reajuste, porque poderão ser dois os caminhos. O primeiro deles é a chamada database, que, sei lá, todo mês de fevereiro, a operadora XPTO, ela reajusta os planos de todos os consumidores. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é na data de aniversário daquele contrato, ou seja, depois de 12 meses. O importante é que, na hora de assinalar, o cliente fique de olho nisso, porque senão pode gerar um pouco de confusão. Além disso, existe uma mudança sobre o prazo que um consumidor em inadimplência poderá ser suspenso do serviço de telecomunicações. Você tem o serviço de pós-pago, de TV por assinatura, etc. Aqui é uma mudança positiva, tá? Porque antigamente, depois de 5 dias de comunicado, esse consumidor ele já podia ter o serviço cortado. Agora tem um prazo um pouco maior. Serão 15 dias, aí dependendo do que a pessoa decidir fazer ou não, mas somente depois desses 15 dias pode ser cortado. No caso da telefonia, mesmo durante essa suspensão, Débora, o cliente ainda continuará habilitado para fazer chamadas de emergência e para ligar para a própria central da operadora de telefonia. Então isso é importante, né? Não corta totalmente o sinal, mas o serviço de ligar acaba ficando suspenso. Agora, Tássius, e se a operadora acabar com o plano atual do cliente? Como é que faz? Tem algum mecanismo? Carol, tem um mecanismo novo e que também tem potencial para causar um pouco de confusão. As operadoras, a partir de agora, elas poderão migrar, o verbo que é utilizado nesse setor é o migrar, né? Então, poderão migrar o cliente para um novo plano ou pacote ou oferta. Antigamente a coisa era um pouquinho mais difícil. Agora, desde que com 30 dias de antecedência, essa comunicação seja feita, a migração poderá ocorrer. A Anatel faz a ressalva de que, esqueci de falar aqui, é mais importante salientar. A migração ela é automática desde que o consumidor não manifeste o desinteresse dele, né? Então, durante aquele período, ele vai poder virar e falar, não quero outro tipo de plano. Essa comunicação precisa indicar as características e o código de identificação da nova oferta que foi escolhida. Porque assim o cliente vai poder decidir melhor. Faz sentido, eu estou saindo do plano A para o plano B, porque esse plano acabou para todo mundo, acabou no Brasil. Então são essas aqui as condições. Agora, eu fico com um pouco de um pé atrás em relação a isso, e todo mundo vai precisar prestar atenção, porque às vezes essa migração acontece por um preço maior, talvez, ou então você tinha 15 gigas e cai para 10 gigas. A Anatel diz que tem que ser um plano compatível, com características similares. Mas a gente sabe que o operador de telefonia às vezes inventa nessa hora de fazer um negócio que acaba prejudicando o cliente. Então, importante para todos esses pontos vai ser ficar de olho, observar os termos de adesão, os contratos e essas comunicações que deverão ser feitas nesses prazos que eu citei, para que o cliente consiga acompanhar tudo. E rapidinho, só para eu não esquecer de falar também, tem uma novidade que é a chamada etiqueta de oferta. Todo plano de telefonia no Brasil, telefonia, TV por assinatura, etc., vai precisar ter uma espécie de ficha técnica em que são listadas todas as características dele.
franquia, se tem roaming, se não tem, quantas ligações, se é por minuto, quantas mensagens de texto. Isso é muito positivo, porque até então era uma confusão para acompanhar e comparar os planos. Agora não mais. Então, nesse caso, que lembra um pouco aquela tabela na parte de trás dos alimentos, né? Aquela tabela nutricional, é mais ou menos aquela ideia, só que no caso de um plano de telefonia, a ficha técnica acaba sendo muito maior. Isso sim é um movimento positivo, os consumidores vão poder verificar e decidir qual vai ser o próximo serviço de telecomunicações com mais facilidade. Tá falado, Tassius. Obrigada, viu? Até quarta-feira. Até quarta-feira.